Olá, meu nome é Júlio César, é um prazer estar aí com todos vocês. Eu sou professor de oftalmologia é, da Universidade Estadual de Goiás. E é uma grande satisfação nós estarmos falando sobre esse tema tão importante que são as conjuntivites. Bem, então qual que é o nosso objetivo de aula, pessoal? Compreender as diferentes formas clínicas das conjuntivites, estudar as implicações clínicas, o impacto que cada tipo de conjuntivite pode ter na saúde ocular individual e também coletiva, e discutir as estratégias de diagnóstico e tratamento para cada tipo. Mas o que é conjuntivite, então? Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, né, que recobre o olho, o bulbo, né, ocular. Então, a conjuntiva bulbar e também o fórnice, né? Fórnice superior e inferior, que é essa parte conjuntival que fica no interior das pálpebras. Pode ser causada por agentes infecciosos e não infecciosos com diferentes formas clínicas. Bom, mas qual que é a importância do estudo das conjuntivites? O impacto delas, né? Pode comprometer a visão, algumas formas de conjuntivite, se não for tratada, pode dar problemas sérios de visão. Além do desconforto clínico, né, coceira, ardor, secreção, fotofobia, pode afetar a qualidade de vida de alguns pacientes, sequelas também, né? O contágio delas pode se propagar na comunidade e gerar surtos, né? E dificuldades no diagnóstico diferencial. É fundamental diferenciar as causas, pois o tratamento varia de acordo com a etiologia. Então, aqui, se a gente for classificar as conjuntivites, nós temos conjuntivites bacterianas, conjuntivites virais, então essas duas aqui infecciosas, conjuntivites não infecciosas e conjuntivites crônicas, devido ao uso de cosméticos e medicamentos. Bem, se nós formos falar de conjuntivites não infecciosas, nós temos de lembrar aqui alguns pontos importantes, como a conjuntivite folicular tóxica, que é causada por reação tóxica a cosméticos e medicamentos. A síndrome de Stevens-Johnson, que está ligada a infecções virais e medicamentos, a epidermólise bolhosa, que é uma doença genética que causa bolhas na pele, e doença de enxerto contra hospedeiro, que são reações após o transplante de medula óssea que afeta as glândulas lacrimais. Então, a importância do diagnóstico adequado é porque o manejo de cada conjuntivite é direcionado à origem, à causa, né? Então, o diagnóstico diferencial preciso é essencial. O tratamento inadequado pode levar a complicações e a identificação das formas graves, como a síndrome de Stevens-Johnson, para prevenir danos permanentes à visão. Então, a importância também da conjuntivite no seu manejo, né? Então, esse tratamento ele é variável conforme o tipo, já foi comentado isso. As conjuntivites infecciosas a gente vai utilizar antibióticos, no caso de bacterianas, antivirais, cuidados de suporte, que é a higienização palpebral, hidratação, limpeza com soro fisiológico a 0,9% e também compressas frias. Compressas frias, não geladas, viu? Porque gelo não é recomendado para manejo ocular. Conjuntivite alérgica e tóxica. Então, nós temos aqui fazer a descontinuação do agente causador, né? E o uso de agentes farmacológicos de suporte, no caso antihistamínicos e corticoides. Nos casos graves, nós temos de fazer terapia avançada, né? No caso com corticoide sistêmico, plasmaférese e transplante de membrana amniótica. Complicações oculares. Se elas não forem tratadas, pode levar a cicatrização conjuntival, olho seco severo e danos corneanos. Bom, prevenções e cuidado. No caso das conjuntivites infecciosas, as medidas de higiene são importantes para evitar esse tipo de conjuntivite. No caso das medicamentosas e de cosméticos, nós temos de fazer o uso racional desses agentes, né? E às vezes afastar esses agentes. E acompanhamento médico de forma adequada. Nas conjuntivites bacterianas, quais são as características clínicas? Então, geralmente é um início rápido, progressivo, hiperemia conjuntival unilateral, edema palpebral, secreção mucopurulenta e acometimento bilateral de 1 a 2 dias.
Quais são os fatores predisponentes, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma blefarite crônica, blefarite é inflamação da pálpebra, um processo inflamatório das pálpebras. Bléfaros é pálpebra e ite é inflamação. Então, a inflamação crônica de pálpebra pode levar ao aparecimento de conjuntivites por desestabilização da fisiologia lacrimal e também da fisiologia palpebral. Alterações no filme lacrimal, o olho seco, seja ele por deficiência de muco, da deficiência da parte aquosa ou da parte lipídica, qualquer um dos três elementos que estiverem deficientes podem levar também ao aparecimento de conjuntivites. Imunossupressão sistêmica também. Muito bem. Então, como é que a gente classifica a conjuntivite? Em aguda, hiperaguda e crônica. Então, a aguda, quem é que causa? O Staphylo aureus, né? O Staphylo aureus, ele causa a hiperaguda, a streptopneumonia e Haemophilus influenza. E a hiperaguda, Neisseria gonorreia, Neisseria meningitidis. E a crônica, Staphylo aureus, Moraxella lacunata e enterobactérias. Vamos aqui para frente na nossa aulinha. Ok. E quais são os principais, então, patógenos em termos de resumo? Bacteriana é Staphylo, Strepto, Haemophilus, Moraxella, Corynebacterium, Diphtheria, Neisseria gonorreia e enterobactérias gram-negativas. Quais são... Então, se nós formos falar de formação de membrana conjuntival, nós temos dois tipos. Formação de pseudomembrana e formação de membrana verdadeira. Então, conjuntivite bacteriana associada à pseudomembrana, nós temos exudato no muco, proteínas e células inflamatórias pouco aderidas ao epitélio conjuntival, com remoção fácil. E quando ela é verdadeira, a remoção causa sangramento, uma remoção mais difícil, com a superfície ulcerada, associada geralmente a Neisseria gonorreia, Streptococcus beta hemolítico, Clostridium diphtheria. Bom, quais são os pontos-chave aqui do que nós vimos até agora? A conjuntivite bacteriana ela pode progredir rapidamente, mas dependendo da causa ela pode se estender um pouco mais a sua duração. O diagnóstico clínico depende de sinais e sintomas típicos, a identificação do agente etiológico orienta o tratamento e a presença de membranas requer atenção especial. Vamos falar de conjuntivite bacteriana aguda. É um quadro unilateral de hiperemia, irritação, lacrimejamento, secreção mucopurulenta, pálpebras coladas. Nós estamos falando de conjuntivite bacteriana. Então, na viral, geralmente não tem adesividade palpebral, né, ao despertar. Formação pode ter ceratite epitelial punctata. Então, aqui nesta figura, nós estamos vendo aqui, ó, uma conjuntiva hiperemiada e uma quemose, que é esse inchaço, esse edema da conjuntiva aqui, tanto bulbar quanto fornicial, né? Então, é uma conjuntivite bacteriana aguda. Esse paciente teve cultura positiva para pneumococo. Aqui é um caso dramático, né, de uma blefaroconjuntivite, né? Bléfaro porque pegou a pálpebra e também a conjuntiva, né? Então é uma ceratite marginal estafilocócica. Nós vemos aqui úlceras de córnea aqui, né, marginal inferior, né? E é um caso mais grave, mais severo. Conjuntivite bacteriana, o quadro clínico, então, lembrando, né, início unilateral, hiperemia conjuntival, irritação, lacrimejamento, secreção mucopurulenta, pálpebra colada e pode haver ceratite epitelial punctata. Conjuntivite bacteriana hiperaguda, né? Definição e agente principal. A definição é uma forma grave e rapidamente progressiva de conjuntivite com agente etiológico geralmente ligado à Neisseria gonorreia. Transmissão por contato com secreção genital ou urina contaminada, geralmente em neonatos ou adultos jovens sexualmente ativos. Bem, na hiperaguda o quadro clínico, geralmente um início com menor de 24 horas, com secreção purulenta, abundante. Se é bacteriana, nós temos secreção purulenta, né? Espessa, amarelo, esverdeada, com dor
ocular intensa, hiperemia e quemose, né? Quemose, lembrando, é esse edema da conjuntiva, tanto bulbar quanto fornicial. Os linfonodos pré-auriculares podem estar dolorosos e pode evoluir para úlcera, perfuração e endoftalmite. Bem, das hiperagudas ainda, falando sobre Neisseria meningitis, nós temos aqui uma forma similar, só que porém mais leve, causada pelo Neisseria meningitis, uma conjuntivite invasiva ou não invasiva, que pode evoluir para doença meningocócica sistêmica, muito rara em adultos. Bom, falando de profilaxia, então os contatos eles devem receber profilaxia com ciprofloxacin de 500 em dose única, rifampicina de 600 2 vezes ao dia por 2 dias. As recomendações: podemos fazer raspado conjuntival para diplococos gram negativos, né, gonococo, ou cultura em arga chocolate ou arga sangue. Avaliação diária para envolvimento corneano. Nós estamos falando do diagnóstico das hiperagudas. Falando de tratamento específico das hiperagudas, no caso de gonocoxia, é a ceftriaxona intramuscular 1 grama em dose única, se a úlcera de córnea estiver presente. E se for fazer internação, fazer com ceftriaxona intravenosa de 1 grama ao dia por 3 dias. Podemos fazer também colírios e pomadas tópicas, bacitracina, ciprofloxacin e eritromicina, com aplicação de 1 a 2 horas. Então, nós falamos ainda da hiperamia, da conjuntivite bacteriana hiperaguda. Temos aí medidas de suporte com irrigação frequente com soro fisiológico ou solução balanceada, com intervalos de 30 a 60 minutos. E se tiver, pode haver uma infecção, uma co-infecção, além da Neisseria, pode ter clamídia, né? Aí nós faríamos uma intervenção com azitromicina ou doxiciclina. Então, em resumo dessa parte, é uma urgência oftalmológica, pelo risco, vocês lembram lá, a úlcera pode ter um risco de perfuração, início imediato de antibiótico sistêmico, coleta para cultura e gram deve ser feita, avaliação diária para o risco corneano, considerar a profilaxia de contatos. Agora, nós falamos da aguda, da hiperaguda, agora crônica. Então, o que é uma conjuntivite crônica bacteriana? Duração de maior do que 3 semanas. Geralmente está associada com blefarite e pode ter um componente folicular crônico. Quais são os principais agentes etiológicos da crônica? É o Staphylo aureus, que é uma bactéria que é própria, que está na pele, né? Outros agentes é a Moraxella lacunata e enterobactérias, que é o Proteus mirabilis, a E. coli, a Klebsiella pneumoniae e a Serratia marcescens, né? E outros do trato respiratório superior, que nem a B. catarrhalis. Mecanismo de ação. Como é que o estáfilo atua? Ele coloniza a margem palpebral e forma a infecção direta ou inflamação por exotoxinas. Ou ele age diretamente no bulbo e na margem palpebral, e também pode agir por exotoxinas. Então, se houver uma blefaroconjuntivite angular crônica, a localização vai estar nos ângulos e o principal agente etiológico é a Moraxella lacunata. Manifestação clínica, né, da crônica é achado de conjuntivite estafilocócico crônica, hiperemia, papila ou folículo mais papilar, né? Secreção mucopurulenta, não muito importante, e espessamento de conjuntiva. Manifestação clínica associada: eritema, teleangiectasias, perda de cílio, presença de colarete, ordelo, ulceração na base dos cílios e úlceras corneanas marginais. Tá. E outra coisa também que nós temos que tomar como medida é fazer a higienização palpebral diária, compressas mornas, higienização com shampoo neutro, solução específica, soro fisiológico. Tratamento tópico pode ser feito com antibióticos tópicos eficazes à base de azitromicina, pomadas de eritromicina, azitromicina e bacitracina. Também aqui pode ser utilizadas a tobramicina, eu gosto bastante. Casos com inflamação severa, colírios anticombinados com antibiótico e corticoide.
aplicação na margem palpebral após a higienização. E o tratamento sistêmico para crônica pode ser feito com tetraciclina, eu gosto muito dessa aqui, da doxiciclina e minociclina. Então, em resumo da blefarite crônica, evolução lenta e persistente, quadro associado a blefarites ou doenças palpebrais, S. aureus é um agente comum e o tratamento exige terapia geralmente combinada após a higiene rigorosa das pálpebras. Vamos falar agora um pouquinho dos vírus, a conjuntivite adenoviral. A conjuntivite viral são extremamente comuns, o diagnóstico geralmente é clínico, transmissão com contato direto, mãos, olhos e gotículas respiratórias. Adenovírus são agentes mais comuns e as formas clínicas são conjuntivite folicular, febre faringoconjuntival e ceratoconjuntivite epidêmica. Então, essas são as apresentações virais. Então, se nós formos falar a respeito da conjuntivite folicular pelos subtipos dos adenovírus do 1 ao 11 e o 19, é a forma mais branda, né, de conjuntivite adenoviral, um início agudo, geralmente unilateral, pode se tornar contralateral em uma semana. A clínica, uma secreção aquosa, hiperemia, não tem secreção, né? Folículos conjuntivais e adenopatia pré-auricular pode estar presente. Resolução espontânea, geralmente em dias e semanas, geralmente sem sequelas. Agora, se for o subtipo 3, 4 e 7, a febre faringoconjuntival, é a forma mais frequente, a outra é a mais branda. Essa é a mais frequente e é causada por adenovírus. E geralmente tem uma tríade, que é faringite, febre e conjuntivite. Então é febre faringoconjuntival. E pode haver epiteliopatia corneana pontiforme. E a resolução pode durar até 2 semanas. O tratamento é com compressas de medidas de suporte. Compressa fria, lágrima artificial e vasos constritores. Isso aí questionado. Eu não utilizo vaso constritor. Então aqui, ó, mostrando esse rapaz aqui, né, um rapaz de 22 anos que teve febre, conjuntivite, né, faringite, e a conjuntivite foi precedida pela infecção do trato respiratório superior. É a ceratoconjuntivite epidemiológica aqui no caso. A conjuntivite viral bacteriana, viral bilateral aguda. Ceratoconjuntivite epidêmica nos tipos 8, 19 e 37. Forma mais grave, duração de 7 a 21 dias, levando a hiperemia, secreção aquosa, quemose, que já tem uma inflamação aqui conjuntival, um edema palpebral mais importante, a formação de membranas ou pseudomembranas, hemorragias subconjuntivais, linfadenopatia, né, pré-auricular sempre presente. E complicações pode ter opacidade subepiteliais, fotofobia e diminuição da acuidade visual. Então aqui é a ceratoconjuntivite epidêmica, a formação precoce de pseudomembrana, aqui a formação de pseudomembranas, né, no fórnice inferior neste idoso. Então, ceratoconjuntivite epidêmica, diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é clínico, com testes rápidos que estão disponíveis, altamente contagiosa, né? Transmissão pode se durar até 14 dias, a prevenção com higiene das mãos, medidas de suporte sanitário, né? Higienização das mãos, isolamento, desinfecção de instrumentos. Tratamento é feito de medidas de suporte mesmo, né? Soro fisiológico, né? Compressa fria. Os casos graves nós podemos entrar com corticoide tópico, antiviral tópico. Estudos também têm sido feitos com iodopovidona e dexametasona. Então aqui, ó, nós vemos aqui uma formação de uma pseudomembrana aqui embaixo, né? Se formando no fórnice inferior. Então isso aqui, ceratoconjuntivite epidêmica. Então aqui já a formação de nébulas. Tá vendo essas manchinhas brancas aqui, ó, esses pontinhos brancos na córnea? Aqui nós temos a lâmpada de Fenda, né?
Então nós estamos fazendo aqui um campo amarelo e aqui nós vemos aqui por retroiluminação aqui essas formações das nébulas. Esses infiltrados, eles se desenvolvem 2 semanas após o início da doença e persiste às vezes por meses e anos, e dependendo do infiltrado pode prejudicar a acuidade visual com correção, mesmo com correção. Falar da conjuntivite hemorrágica aguda. A conjuntivite hemorrágica aguda ou doença de Apolo é causada por outro vírus, não adenovírus, o enterovírus 70 e o Coxsackie A24. A clínica é de início súbito, tem dor intensa, secreção aquosa e quimose, é um quadro bem mais grave, né? E hemorragias subconjuntivais com petequias, e elas podem se tornar coalescentes. O curso é autolimitado, de 4 a 6 dias, e as hemorragias podem persistir. Raramente poderá ocorrer o quadro de paralisia flácida tipo pólio no enterovírus 70. Então aqui essa foto foi tirada em 1966, o paciente era um enfermeiro e foi feito o diagnóstico de conjuntivite hemorrágica. Mas só que essa doença ela foi descrita somente lá 3 anos depois, em 1969. Então você vê a hemorragia, vê petecas aqui que vão se tornar mais coalescentes, e aí então um quadro de quimose, enfim, é um quadro mais dramático. Agora, a conjuntivite por herpes simples, mais comum nas crianças, né? Sinais de irritação, hiperemia, vesículas palpebrais, ceratite dendrítica. Nós vamos ver uma foto disso mais à frente. Pode ser causada pelo herpes simples tipo 1, né? E o tipo 2 em recém-nascidos ou adultos com contato orogenital. O tipo 1 labial, o tipo 2 genital. Tratamento com antivirais tópicos de acometimento corneano, né? E evitar corticoides tópicos em fase aguda quando houver herpes simples. Então aqui está mostrando uma criança, né, que foi acometida, né? Nós vemos erupções vesiculares bilaterais que têm uma infecção primária por herpes simples. Aqui nós estamos mostrando aqui corado por rosa bengala, nesse slide A, aqui mostrando dendritos, né? E ela tem um quadro mais dramático também, levando a opacidade corneana, etc. Outras causas de conjuntivite viral, que é a rubéola, né, que é uma conjuntivite catarral folicular, o sarampo, que é uma conjuntivite papilar com manchas tipo Koplik, a varicela zoster, que tem pústulas, conjuntivite folicular, o Epstein-Barr vírus, que está associado à mononucleose infecciosa, o Newcastle, que pode estar acometendo mais veterinários, avicultores, né, mas geralmente de um curso mais autolimitado. O Zika vírus, que é leve, autolimitada, mas porém tem alto risco fetal. Agora, falar de outro tipo de conjuntivite crônica folicular. A conjuntivite crônica folicular, ela tem uma duração de mais de 16 dias. A causa mais comum é a Chlamydia trachomatis, que é uma bactéria intracelular. Então nós temos 3 síndromes clínicas ligadas a isso: ao tracoma, a conjuntivite de inclusão do adulto e a conjuntivite neonatal. Então, falando de tracoma, qual que é a epidemiologia causada pela Chlamydia trachomatis nos sorotipos A, B e C, endêmicos em regiões onde existem bolsões de subdesenvolvimento, onde as condições sanitárias às vezes não são adequadas, na África, no Oriente Médio, na América Latina e na Ásia. Os casos ativos, isso é importante, casos ativos 150 milhões, com triquis 10 milhões e cegueira 6 milhões. Então é uma doença que tem uma epidemiologia muito importante. Então, quais são as manifestações iniciais? Então, em um período de 7 a 10 dias, vão ter conjuntivite, mucopurulenta leve, geralmente autolimitada, porém as reinfecções podem levar a uma conjuntivite crônica, hiperplasia papilar, formação de panos e ceratite epitelial fina. E quais são as complicações disso? Cicatrizes, né? Começa a conjuntiva fornicial superior, ela começa a formar cicatrizes, né? E essas cicatrizes podem prejudicar a córnea e a superfície ocular bulbar. Né? Os achados típicos, então, é a linha de Arto, as facetas de Herbert no limbo e a opacidade corneana superior.
Deformidades palpebrais também pode ocorrer com triquíase, entrópio e ectrópio e risco de cegueira por cicatrizes, vascularização e perfuração. O tratamento do tracoma geralmente é feito com tetraciclina ou azitromicina tópica, e a resposta clínica demora um pouquinho, de 9 a 18 semanas, né, para ter um tratamento uma resolução melhor. O uso em massa de antibiótico em regiões endêmicas pode ser necessária. Então aqui está mostrando a linha de Artel, né, que é uma cicatriz linear, horizontal, na linha divisória entre a vasculatura conjuntival e a margem palpebral. Esses pontos aqui são as fossetas de Herbert, né? Então, isso aí são praticamente patognomônico, né, de tracoma, né? Aqui, ó, então nós temos aqui a formação de panos, que é esse avanço conjuntival sobre a córnea. Ele pode ocorrer principalmente na área superior, né? No contexto da conjuntivite por tracoma, né? Por causa de infecção por tracoma. A conjuntivite por inclusão do adulto, que é causado também por Chlamydia trachomatis, a Chlamydia trachomatis, mas o subtipo é do D até o K, a outra lá do tracoma era do A, B e C, esse aqui é do D ao K. A bactéria intracelular é obrigatória, transmissão sexual, e pode estar associada a infecções genitais em homens e mulheres, com quadro clínico de olho vermelho, geralmente unilateral, secreção mucopurulenta, hiperemia conjuntival acentuada, hiperplasia papilar, conjuntivite folicular predominante, linfonodo pré-auricular doloroso e aumentado. Associação com infecção genital. Então, geralmente, mulheres podem estar tendo corrimento vaginal por cervicite crônica, em homens, uretrite sintomática ou assintomática, e a transmissão por contato urogenital em mãos e olhos. Evolução e complicação da ceratoconjuntivite por inclusão do adulto, da conjuntivite por inclusão do adulto. Conjuntivite crônica pode durar meses. Ceratite pode surgir após uma semana, com ceratite punctata superficial, infiltrados marginais ou centrais, infiltrados subepiteliais, tipo ceratoconjuntivite epidérmica, e edema limbar e pano superior. Pode evoluir para irite nos casos tardios. Diagnóstico clínico mais laboratorial, podemos ter aqui inclusões intracitoplasmáticas basofílicas coradas no Ginsa, imunofluorescência em raspado conjuntival, e se formos pedir sorologia IgG para clamídia. Bom, a transmissão e a incidência. A transmissão geralmente é por sexo oral ou genital e contato ocular, incubação de 4 a 12 dias, e 1 a cada 300 pacientes com clamídia genital desenvolve conjuntivite. O tratamento é antibiótico sistêmico. O esquema recomendado é azitromicina 1 grama em dose única ou doxiciclina de 2 vezes ao dia por 7 dias. Evitar tetraciclinas em menor de 7 anos, em gestantes e lactentes. Todos os parceiros sexuais devem ser investigados para outras doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis. Aqui está mostrando nessa figura um raspado conjuntival com células epiteliais que apresentam inclusões citoplasmáticas, né? Inclusões citoplasmáticas, típicas de infecção por clamídia corada no Ginsa. Agora, falar da conjuntivite neonatal, oftalmia neonatorum. Então, é uma conjuntivite neonatal que ocorre no primeiro mês de vida, geralmente causado por bactérias, vírus, Chlamydia trachomatis ou agentes químicos, por toxicidade. A importância clínica pode causar infecção ocular grave, risco de disseminação para infecção sistêmica, e o diagnóstico etiológico preciso é fundamental. Então, a exposição a agentes infecciosos no canal de parto, né, causa essa condição.
O tempo de exposição é um fator determinante. Nem todos os recém-nascidos expostos desenvolvem conjuntivite. Então, qual que é a prevenção pré-natal? Né? Cuidado num pré-natal adequado, tratamento de infecção por clamídia, por gonorreia, por herpes simples, né? Reduz sensivelmente a incidência da doença, né? E depois do pós-natal, né, limpeza ocular com algodão estéreo, geralmente gaze, né, algodão, aplicação tópica imediata ao nascimento com eritromicina, tetraciclina, né, pomadas oftálmicas antibióticas. E uma alternativa estudada é o uso da povidona e iodo, né, que é a 2,5%. Tem atividade bactericida e antiviral. Falar agora de conjuntivite neonatal com etiologias infecciosas. A conjuntivite neonatal é uma condição importante do período neonatal, com as principais causas de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorreia e outras bactérias gram-negativas e gram-positivas. Então, falando da Chlamydia trachomatis, é a principal causa de conjuntivite neonatal nos Estados Unidos. A transmissão é vertical, com mães não tratadas. O risco para o recém-nascido é de 30% a 40% desenvolve conjuntivite e de 10% a 20% desenvolve pneumonia. Geralmente com início de 5 a 14 dias após o parto, pode ser unilateral ou bilateral, com evolução de secreção aquosa para muco purulenta, edema palpebral e reação papilar, formação de pseudomembranas e, nos casos graves, cicatrizes conjuntivais e panos corneano periférico. Então, o diagnóstico. O teste mais útil é a imunofluorescência direta com anticorpos monoclonais com sensibilidade maior do que 95% e uma especificidade de 77% a 90%. Outros métodos é o ELISA, o PCR e o LCR. O tratamento. A terapia tópica isolada é ineficaz. O tratamento recomendado é a azitromicina oral de 50 mg por quilo dia em 4 doses por 14 dias e repetir se for necessário. Tratamento da mãe e parceiros sexuais com azitromicina 1 grama via oral em dose única ou amoxicilina de 500 3 vezes ao dia por 7 dias. Aqui mostra um bebê de 10 dias com conjuntivite unilateral. A mãe teve uma infecção por clamídia não tratada no canal de parto. Né? Então você vê aqui a adesividade palpebral, secreção, edema palpebral nessa criança. Infecção por Neisseria gonorreia. Então é o gonococo, o início precoce de 24 a 48 horas após o nascimento. Nós estamos falando das infecções de conjuntiva após o nascimento. Né? Quadro hiperagudo, edema palpebral importante, quemose marcada, secreção purulenta abundante, reacumula rapidamente, formação de membrana conjuntival e pode evoluir para úlcera e perfuração corneana. Nós temos diplococos gram-negativos intracelulares no raspado. A cultura pode ser feita com agar, chocolate e Thayer-Martin e a incubação a 37 graus com 10% de dióxido de carbono. Terapia local com penicilina G aquosa de 10 a 20 mil unidades de hora em hora, dose inicial 1 gota a cada 5 minutos por 30 minutos. Terapia sistêmica com Rocefin, que é a ceftriaxona intravenosa ou intramuscular de 25 a 50 mg por quilo em dose única. Mãe e parceiros com Rocefin 250 mg intramuscular em dose única. Outras infecções bacterianas. Nós temos aqui, em termos de gram-positivos, o S. aureus, o S. epidermidis, o S. pneumoniae e o S. viridans. E em gram-negativos, o hemófilo, o E. coli, o proteus, a Klebsiella, Enterobacter, a serratia. E raramente pode aparecer pseudomonas. Início de 2 a 5 dias após o nascimento. Sinais de edema palpebral, quemose, hiperemia e secreção. Tratamento por agente, se for gram-positivo, então eritromicina 0,5% pomada a 4 vezes ao dia, gram-negativo, gentamicina, tobramicina, fluoroquinolona, colírio pomada 4 vezes ao dia, o diagnóstico com coloração gram e cultura.
cultura geralmente se faz antes de estabelecer antibiótico terapia, porque senão dá negativação da amostra. A conjuntivite viral no recém-nascido é rara, mas pode estar associada a alta morbidade. Os principais vírus é o herpes simples tipo 1 e o tipo 2. Epidemiologia e transmissão. O herpes simples tipo 2, mais comum, transmissão pelo canal de parto. O herpes simples tipo 1 pode ser transmitido pelo contato com adultos com herpes labial ativa e os inícios dos sintomas nas primeiras 2 semanas de vida. Manifestação da conjuntivite viral neonatal são lesões vesiculares nas pálpebras das margens palpebral. Evolução possível a conjuntivite herpética, ceratite herpética e ceratouveite. Em casos graves pode ter vitreite, retinite, desconamento de retina, neurite óptica e catarata. O diagnóstico, né? A confirmação diagnóstica é feita por inclusões eosinofílicas intracelulares nos esfregaços, cultura viral positiva, imunoensaio com anticorpo monoclonal. O tratamento com trifluoridina 1%, uma gota de 2 a cada 2 horas por 7 dias, pomadas de aciclovir 5 vezes ao dia, ganciclovir 5 vezes ao dia, e o herpes simples tipo 2 pode apresentar uma resistência maior. O tratamento sistêmico em casos de pneumonite, de sepse, de meningite, a indicação de aciclovir sistêmico ou valaciclovir, que é uma alternativa. Prevenção. O pré-natal, os cuidados de pré-natal é essencial, rastreamento de tratamento de infecções genitais herpéticas, a redução da incidência com cultura frequente de mães com história de herpes simples, o tratamento materno adequado. Conjuntivite fúngica e parasitária. É uma causa rara de conjuntivite. Os agentes que a gente vai falar são os fungos, os protozoários, os eumintos e as bactérias fastidiosas, que é a Bartolonella hansellae. A relevância clínica em pacientes imunocomprimidos e em áreas endêmicas. Então, pode ocorrer granulomas palpebrais, conjuntivais, as doenças associadas aqui à blastomicose, a esporotricose, a rinosporidiose, a criptococose, a leishmaniose e a oftalmíase. Apresentação de granulomas focais é uma doença granulomatosa ou de conjuntiva. A microsporidiose é uma ceratoconjuntivite microsporidial com protozoários intracelulares formadores de esporos. Maior prevalência em imunossuprimidos, usuários de lente de contato, exposição à água e solo contaminado. Sintomas com dor ocular, hiperemia e turvação visual. Microsporíase, diagnóstico e tratamento, diagnóstico através de raspado conjuntival mais as colorações, que é o tricrômico modificado, hidróxido de potássio e cálcio flúor, e microscopia confocal. O padrão ouro é a microscopia eletrônica. Tratamento é fumagilina tópica e albendazol e traconazol oral. Fluoroquinolona tópico como monoterapia. Agora, aloíase. O agente aloa, que é um nematóide filatorial. Vetor é a mosca Chrysopsis, da África Ocidental e Central. O quadro clínico é uma conjuntivite granulomatosa também, com vermes migrando pelo tecido subcutâneo até o olho. O tratamento é a extração cirúrgica do verme. Podemos usar dietilcarbamazina, que é o DEC, a 2 mg por quilo 3 vezes ao dia por 3 semanas. E ivermectina, muito eficaz, mas pode ter efeitos adversos oculares. Outra, né, é a síndrome óculo-glandular de Parinot. O agente etiológico é a Bartonella hansellae, a doença da arranhadura do gato. O quadro com hiperemia, sensação de corpo estranho, nódulos granulomatosos na conjuntiva, secreção serosa ou purulenta, linfadenopatia dolorosa pré-auricular e submandibular. O diagnóstico com sorologia, com imunofluorescência, ELISA, cultura e PCR. O curso geralmente autolimitado e imunocompetentes. O tratamento indicado em casos graves ou imunossuprimidos. Opções terapêuticas: eritromicina, azitromicina ou doxiciclina. Casos severos, o esquema é intravenoso e mais rifampicina adjuvante.
Então, nesse caso aqui, nós temos aqui uma linfadenopatia pré-auricular pré-iminente, né? Você vê que está bem inchado aqui também, tinha até um edema em S, mas a conjuntiva até clara aqui, né? Aqui, no caso, na síndrome óculo-glandular de Parinot, uma conjuntivite palpebral granulomatosa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Os grânulos aqui, ó. Conjuntivite granulomatosa. Conjuntivites não infecciosas, né? Então, falar sobre conjuntivite folicular tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, epidermose bolhosa, doença do enxerto contra o hospedeiro, xeroderma pigmentoso e doença de Kawasaki. Conjuntivite ligneus. Então, a conjuntivite folicular tóxica ela é causada por exposição crônica a substâncias estranhas, que nem medicamentos, neomicina, brimonidina, pilocarpina, cosméticos, que máscara de cílio, produtos de lente de contato. E o mecanismo é a reação de hipersensibilidade tardia tipo 4. O tratamento é a retirada do agente agressor. Falar de molusco é causada por um poxvírus, as lesões são pápulas peroladas e umbilicadas, induz a conjuntivite folicular tóxica indiretamente, mais comum em pacientes HIV positivos. O tratamento é curetagem, então aqui nós vemos aqui uma lesão umbilicada, né? Então, e isso aqui vai estar geralmente, você vê a lesão do molusco na pele e próximo aqui você vai ver a conjuntiva também hiperemiada. A síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica é a forma grave de eritema multiforme, envolvimento de pele e mucosas. A etiologia geralmente está ligada ao uso de algumas drogas, como sulfos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, e infecções, né, por herpes simples, micoplasma, uma mortalidade de 2 a 25%. Esses tempos atrás nós tivemos em Itumbiara casos de síndrome de Stevens-Johnson, infelizmente foi a óbito, né? Manifestação oculares, né? Na fase aguda de 2 a 3 semanas, uma conjuntivite bilateral com pseudomembranas, úlceras e bolhas. Uma fase cicatricial, simbléfaro, olho seco grave, triquias e perfuração corneana. E o tratamento na fase aguda, corticoide sistêmico, imunoglobulina e cuidados, né? Na fase crônica, lágrima artificial, soro autólogo, cirurgia reconstrutiva, se for o caso. Então, aqui na síndrome de Stevens-Johnson, uma cicatriz conjuntival residual é evidente e a placa tarsal, sobre a placa tarsal superior. Formação de simbléfaro, simbléfaro é ligado, as pálpebras estão ligadas aqui, ó, tá vendo aqui? Então, formação de simbléfaro, uma ligação aqui também, não só das pálpebras, mas também com a conjuntiva, né? Faixas fibrosas estão aparecendo aqui nos ângulos, né? Na síndrome de Stevens-Johnson. Aqui a negrose cutânea conjuntival grave, o paciente apresenta necrólise epidérmica tóxica. Olha que quadro mais dramático, né? E aqui na fase aguda da Stevens-Johnson, essa criança ela apresenta lesões típicas cutâneas, maculares e em forma de alvo, né? A cabeça com blefaroconjuntivite associada e também na perna. Bem, epidermólise bolhosa é uma doença bolhosa congênita e autoimune, fragilidade epitelial com formação de bolhas após trauma leve. Envolvimento pode estar sendo ocular, com simbléfaro ou pacificação corneana e triquias. O tratamento é lubrificação, cirurgia e tarsorrafia. A doença do enxerto contra o hospedeiro é uma complicação comum após o transplante de medula óssea. Os mecanismos agudo, a inflamação conjuntival por linfócitos T, e crônico, fibrose de glândula lacrimal e conjuntiva. As manifestações olho seco, erosões conjuntivais e ceratite filamentar. Tratamento com lágrima artificial, ciclosporina, lentes esclerais e imunossupressão. E o xeroderma pigmentoso é uma doença genética autossômica recessiva, com déficit na reparação do DNA após a radiação ultravioleta. Manifestações oculares, ceratoconjuntivite seca, fotofobia, tumores de superfície ocular, evolução com simbléfaro, triquias e degenerações da conjuntiva. Doença de Kawasaki é uma doença, uma vasculite sistêmica autolimitada da infância com sintomas oculares
que podem apresentar-se com conjuntivite bilateral não purulenta e iridociclite. Não há sequelas oftalmológicas. Importante para o diagnóstico precoce e a prevenção de complicações cardíacas. A conjuntivite ligneus é uma doença crônica rara, formação de pseudomembranas espessas, lenhosas, principalmente na conjuntiva palpebral. A etiologia é uma deficiência de plasminogênio tipo 1, o tratamento é difícil, é recorrente, plasminogênio tópico, que é o tratamento, fibrinolítico e excisão. Bem, com isso nós fizemos uma breve revisãozinha a respeito de conjuntivites. Falamos sobre os tipos não infecciosos, sobre os tipos infecciosos, sobre os tipos ligados às doenças sistêmicas, né? Falamos a respeito também da importância epidemiológica das conjuntivites. As conjuntivites comunitárias, em sua maioria, são virais, e nas conjuntivites virais nós não temos geralmente secreção, né? Secreção mucopurulenta, não tem. Geralmente são o olho vermelho, sensação de corpo estranho, né? Epífora, lacrimejamento, dor ocular, é isso aí. E geralmente os tratamentos para as virais são de suporte, né? Compressa fria, um colírio lubrificante, lavar as pálpebras com sorinho fisiológico, e também com um shampoozinho neutro de bebê, shampoo Johnson's. Quando é bacteriana, geralmente está ligada à produção de secreção, né? Então tem uma adesividade palpebral. Então, geralmente, quando isso é confirmado, aí então você vai entrar a fazer antibiótico terapia, né? E as outras causas, que sejam elas sexualmente, por doenças sexualmente transmissíveis, por doenças sistêmicas, então o tratamento ele é direcionado para a causa, né? Então, eu acho que foi um breve resumo sobre as conjuntivites. A bibliografia que eu vou deixar é do Duke Elder, Oftalmology, da 5ª edição. Eu vou deixar disponível para vocês baixarem e vocês lerem sobre as conjuntivites no Duke Elder. E a prova, eu creio que as questões vão estar relacionadas à referência bibliográfica, aos slides, mas também vocês devem ler no livro, porque de lá nós faremos a extração dos questionamentos, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos, né? Que vocês tenham aí um ótimo caminho médico e uma boa condução oftalmológica das conjuntivites. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Até mais.